6 é assim, ó, duas partículas de mesma carga estão colocadas a 3,2 vezes 10 a menos 5 metros de distância. Então vamos desenhar esse aqui, vai ser interessante a gente desenhar para a gente entender melhor. Então eu tenho uma partícula aqui, que ela tem uma carga Q, e aí tem uma segunda partícula aqui com a mesma carga. Diz que elas têm a mesma carga, então vou chamar isso aqui de Q também. É a mesma carga entre elas. Essa distância entre as partículas, que eu vou chamar de R, ele diz para a gente que é 3,2 vezes 10 a menos 3 metros. Então essa é a distância entre as partículas. Aí ele fala o seguinte, são liberados a partir do repouso e a aceleração inicial da primeira partícula é 7 metros por segundo ao quadrado. Então, para onde que ela vai ser acelerada? Como elas têm a mesma carga, elas vão se repelir, não é isso? Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Então, vai aparecer aqui uma aceleração, que eu vou chamar de A1, de 7 metros por segundo ao quadrado. Eu vou colocar o módulo do A1, porque eu estou desconsiderando aqui a direção, né? Se eu, por exemplo, colocasse para a esquerda negativo, seria negativo. E aí ele fala que a da segunda, essa azulzinha aqui, ela tem uma aceleração A2, também eu vou colocar em módulo, de 9 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a situação. Aí ele fala para a gente, a massa dessa primeira partícula, que eu vou chamar de M1, é 6,3 vezes 10 na menos 7 kg. Aí lá, determine. A massa da segunda partícula é o módulo da carga das partículas. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou partir lá da física 1 para a gente relembrar um conceito lá da segunda lei de Newton. Então, vamos pensar o seguinte, ó, a força que a vermelha faz no azul é igual à força que a azul faz na vermelha. Terceira lei de Newton, né? Vamos aplicar ela aqui. Lei da ação-reação. Então, as forças elas têm módulos iguais. Então, a força que incide na partícula vermelha em módulo é igual à força que incide na partícula azul. Então, vamos escrever primeiro para partícula vermelha. A força 1, segunda lei de Newton, é a massa 1 vezes o A1. Estou colocando tudo em módulo aqui, tá, gente? E para a partícula 2, o módulo da força 2 é igual à massa da partícula 2 vezes a aceleração que ela tem em módulo. Mas como eu acabei de falar para vocês, pela terceira lei de Newton aqui, a gente sabe que o nosso universo funciona assim, essas duas forças são iguais. Ou seja, esse termo aqui ó, é igual a esse termo aqui de baixo. Então, eu posso igualar eles. Vai ficar assim, ó. Vai ficar M1 módulo de A1 é igual a M2 módulo de A2. E aí, o que eu quero mesmo? Eu quero a massa da segunda partícula, mas vamos primeiro analisar o que eu tenho e o que eu não tenho. Ó. A massa da primeira eu tenho? Tenho sim. A aceleração tenho, essa aceleração eu tenho. A única coisa que eu não tenho é essa massa 2. Então, se eu isolar ela, eu consigo resolver a equação. Ou seja, M2 igual a M1 módulo do A1 dividido pelo módulo do A2. E aí é só substituir os valores. A massa 1 é 6,3 vezes 10 dá menos 7. A aceleração 1, o módulo dela, né, é 7 e dá 2 é 9. Isso aqui vai me dar aproximadamente 4,9 vezes 10 dá menos 7 quilogramas. Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele me pergunta o módulo da carga das partículas. Para isso, eu vou utilizar lá a lei de Coulomb e eu vou tentar calcular diretamente a força que incide entre elas. A força que incide entre elas pela lei de Coulomb é igual a 1 sobre 4πε0, a carga da primeira vezes a carga da segunda, dividido pela distância ao quadrado. De novo, aqui eu quero o módulo das cargas, então eu posso utilizar o módulo da força. Quando eu coloco o módulo da força, tem que colocar o módulo das cargas, porque todos os outros valores são positivos. Então, não preciso colocar módulo neles. E aí, eu vou substituir pelas coisas aqui que eu tenho. Vai ficar assim, ó. O módulo da força igual a 1 sobre 4πε0. Só que como as cargas são iguais,
vai ficar o módulo das cargas ao quadrado dividido por R ao quadrado. Então vamos analisar, ó. A força aqui, ele não me dá, mas eu consigo calcular utilizando massa vezes aceleração, que eu tenho. E aí as cargas eu não tenho, mas é o que eu quero descobrir. E a distância eu tenho. Então o que eu vou fazer? Ó, vou substituir isso aqui por exemplo, M1 vezes A1. Então vai ficar M1 vezes A1 igual a 1 sobre 4π ε0. Por que eu fiz isso? Porque força é igual a massa vezes aceleração, né? Módulo do Q ao quadrado dividido por R ao quadrado. Então, vou isolar aqui o Q, o módulo do Q, vou fazer ele direto para vocês aqui. Ele fica assim, ó. Módulo do Q igual a raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Porque estava ao quadrado, eu vou passar a raiz quadrada. Aí tudo isso aqui vai passar multiplicando, vai ficar assim, ó. 4π ε0 vezes R ao quadrado vezes M1 vezes A1. Agora é só substituir os valores. Eu não sei quanto que é 4π ε0, mas eu sei quanto que é 1 sobre 4π ε0, que é 8,99 vezes 10 a 9. Então, como eu inverti, isso daqui ó, vai me dar 1 sobre 8,99 vezes 10 a 9. O R ao quadrado é 3,2 vezes 10 a menos 3. Não esquece de levar ao quadrado. A massa 1 é 6,3 vezes 10 a menos 7. E a aceleração é 7, né? Então, você joga isso numa calculadora e você vai encontrar o valor aproximadamente de 7,1 vezes 10 a menos 11 coulombs. Essa é a resposta desse exercício.